Boa tarde. Como enfrentar a crise do pânico e da ansiedade? Esse é o tema da nossa live de hoje em relação ao traumas. Muita gente me pergunta, Adriana, eu vivi traumas, sabe? Traumas de infância, traumas no casamento, traumas, eu vou te mostrar o que é traumas, o que acontece no seu corpo e se tem a ver com a crise do pânico e da ansiedade. Estou ao vivo aqui no YouTube, ao vivo no Instagram e qualquer pergunta vocês podem me mandar que eu vou estar olhando aqui e respondendo. Espero que a live esteja com uma boa conexão. Entrou bastante gente, eu avisei vocês lá nos grupos, quem participa das lives já estão no grupo. Saudade das lives, Tatá, estou fazendo lives, Tatá, você não estava presente nos últimos momentos, é isso? Olha, é livros e mais livros e eu penso assim, não, vai ser só esse. Este livro aqui, gente, tá escrito Os Princípios do Trauma Terapia, a terapia do trauma, digamos. Ele foi baseado no último DSM, o quinto, essa aqui é a segunda edição. É um guia dos sintomas e avaliação e tratamento para crise do pânico e ansiedade, lógico, adaptada para mim, né, para o meu público, que é crise do pânico e ansiedade, mas o que um trauma, como que um trauma afeta o seu cérebro, o seu comportamento, as suas emoções, caso você tenha crise do pânico e ansiedade após o trauma. Por exemplo, depois de um acidente de carro, depois de ver ou saber de uma notícia de algum parente ou ente querido que morreu. Peraí que eu vou chegar pra cá. Vai ficar mais centralizado. Ou um trauma de abuso, pode ser físico, pode ser verbal, pode ser dentro de casa, pode ser pelo trabalho, no trabalho, na rua, assaltos. Às vezes a pessoa é revitimizada. O que é isso? É quando o fato, ele não aconteceu uma só vez, ele repetiu, ele aconteceu de novo. Uma pessoa foi assaltada mais de uma vez, teve mais de um acidente de carro, o abusador estava presente e fez várias repetidas vezes este trauma. Como que trata? Como que melhora? E por que isso está influenciado na crise do pânico e ansiedade? Então é o seguinte, eu já até prometi em outras lives, eu pego um livro, eu falo assim, gente, vamos capítulo por capítulo desse livro, porque ele é bom demais. Eu vou ensinar para você o que os médicos ensinam, o que os médicos falam. Então, em uma live, eu pego um capítulo, faço um resumo dele e trago para você. Na outra live, o outro. Então, as lives e os vídeos, eles são sequenciais. Não dá para abordar tudo e resolver tudo em um só vídeo. Mas, pouco a pouco, se você me acompanhar pouco a pouco, se você estiver lá nos grupos, vai receber mensagens diárias minhas no grupo do WhatsApp. Tem um grupo gratuito no WhatsApp. Lá eu coloco assim, bom, essa ferramenta de fazer esse questionamento ao cérebro ou focar a mente no presente é uma ferramenta boa. Deixa eu mandar isso hoje lá no grupo. Aí eu acabo enviando para quem está no grupo essas terapias, passo a passo, uma coisa para ser feita, porque é uma coisa que a gente faz de cada vez. A gente não adianta eu dar uma enxurrada de soluções, faz isso, você não vai fazer, não tem como, não consegue, também não é válido, não faz efeito, não é assim. Você não toma medicação as 30 cápsulas de uma vez. Você não abre a caixinha de remédio e fala assim, comprimido é bom. Já que é bom, então eu vou tomar 10. Não é assim. Não é assim. O corpo não absorve. Aliás, vira intoxicação, né? Veneno. E muita informação, não adianta. Você vai ficar mais perdida. Então tenha paciência. E assim, eu sei que as perguntas, eu vou até olhar aqui. A Tatá disse que é uma outra pessoa. Que bom. Fico muito feliz. Eu vou colocar para vocês o que nós vamos fazer hoje, né? Eu vou contextualizar o que eu tô falando, qual é a solução. Óbvio, tem que ter uma solução no final, mas é uma para um problema. Então, às vezes, você tem outro e não vai ser resolvido agora nessa live. Tenha paciência, assiste as outras também. Eu criei um método, e daí
onde é 4 passos, tá aqui no quadro. Ali no Instagram acho que não dá pra ver, mas no YouTube dá pra ver. Que você vai enfrentar o medo. Enfrentar, envolver-se. Você vai se envolver e vai enfrentar. O E pode ser para enfrentar ou para envolver. Os dois funciona do mesmo jeito, porque não é o médico que vai resolver seu problema, não é o seu marido, não é a sua mãe que tanto quer, não é ninguém, é você. Então é você que resolve. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem como você delegar isso para ninguém. O terapeuta te conduz, te encaminha, o médico te dá um medicamento para ajudar, como paliativo. Ele não é a solução, nem para trauma, nem para crise do pânico, nem para crise de ansiedade, nem para fobia, nem para nada. Ele não é a solução. Se fosse, nossa senhora, quem inventar vai ficar milionário. Já é, né? As indústrias farmacêuticas já são multimilionárias. Vendem um paliativo, tá? Elas não estão vendendo soluções para você. Vou diminuir aqui essa luz. Vamos lá. O meu método aí, a letra D, desafiar o medo, aceitar os sintomas e interagir com o presente. Porque o interagir com o presente é mindfulness. Este livro, ele é tão conhecido, todos os médicos da psiquiatria, todos os psiquiatras que lidam com trauma têm este livro. Eu não sabia. Eu até comprei ele mais barato, aqui nos Estados Unidos, e aí eu fui ver a versão dele agora, atual, até essa second edition, ele tá mais de $100, 100 e poucos dólares, e normalmente um livro não custa isso aqui, ele custa 16, 20, 30 dólares no máximo você paga num livro aqui, mas esse tá $140, um novo. Aí eu fui pesquisar, gente, por que é tão importante, por que precisa tanto, porque, nossa, só o primeiro capítulo, gente, é o seguinte. Se você é adulta e tem mais de 40 anos até, se você está entre 30 e 40 anos ou mais disso, com certeza você sofreu algum trauma na sua vida, de alguma coisa. Porque trauma é tudo aquilo que nos coloca em risco de vida, ou alguém que é colocado em risco de vida e você sofre com isso. É um sofrimento causado no ser humano, sempre relacionado entre a vida e a morte. Então, quando você perde um ente querido, essa dor é um trauma de ter perdido alguém. Quando você vê um acidente, é um trauma. Quando você escuta sobre esse, é um trauma. Então, se você, às vezes, ouvir relatos com detalhes de como uma pessoa morreu, isso está gerando um trauma no seu cérebro. Você vai ficar pensando nisso depois. Você vai ficar com medo disso. Você vai alimentar um medo, você vai alimentar uma emoção que, para você, vai mudar a química do seu corpo, o seu comportamento, os seus pensamentos. Você vai começar a ter pesadelos, ter crise do pânico, e você não sabe de onde. É disso. Por isso que é importante não ficar ouvindo por bel prazer, deliberadamente, noticiários de notícia ruim, que conta com requintes de detalhe como que mataram, como que encontrou o corpo, como que morreu, como que... isso é horrível para sua mente, para minha, para nossa. É horrível. Ah, mas eu tenho que saber. Você tem que saber. Não, você não tem que saber, na verdade. Nós não precisamos. A gente tem uma atração, às vezes um desejo de saber, mas como que foi? Me conta, não sei o quê. É mesmo. Mas tudo isso que você está fazendo, essa investigação que você está fazendo, policial, parece, né? De detalhes, ela não te enriquece em nada. Ela não te ajuda a evitar. Por exemplo, se você souber que 90% da população morre de diabetes com 70 anos porque... desenvolve essa doença. É um fato, uma estatística. Aí isso te ajuda a evitar. Então, o que levou a pessoa a ter diabetes? Falta de exercício, excesso de açúcar. Nem sempre, às vezes, o problema é da pessoa. Às vezes, hormonal, tireoide, outros tipos de hormônio, a própria insulina do pâncreas, uma falha, blá, blá, blá. Tudo bem saber disso. Porque a segunda maior doença é doenças coronarianas e doenças causadas por infarto do coração, alguma coisa devido ao alto colesterol. Ok, então o que causa alto colesterol? Comida muito gordurosa, não fazer exercício físico, não dormir bem, ingestão de muita gordura saturada, gordura industrializada, doces também, alimentos que não são alimentos industrializados, refrigerantes, etc. Aí você evita. Isso tudo bem. Agora,
fulano de tal morreu, assim, e ele foi andando e caiu, e aí não sei quem socorreu, e aí aqueles detalhes. Gente do céu, vamos lá. Aí você entra em crise do pânico, que eu sei disso, porque muitas pessoas, quando vêm fazer terapia comigo, elas falam assim: Adriana, eu escutei que a minha vizinha, ela era nova, ela tinha 38 anos e morreu dormindo e não sei o que, e aí deixou um monte de criança e agora eu tô com medo. Entendeu? O que aconteceu com você? Você ficou traumatizada? Isso é trauma. Tudo que nos traumatiza, relacionado à vida e à morte, é um trauma. É um trauma. Como cuidar disso? Então, quando você tem crise do pânico e da ansiedade, ela começa muito antes do sintoma, antes de você sentir. Olha só, hoje você está buscando um tratamento para crise do pânico. Você teve uma crise do pânico, seu coração começou a disparar, sua mão começou a gelar, seus pés ficaram formigando, você ficou tonta, com náuseas, dor no estômago, todos os sintomas da crise do pânico. E você correu para o hospital para ver se você estava passando mal e tudo. Mas antes de você correr para o hospital e antes dos sintomas começar, houve alguma coisa. E eu vou te explicar o que é. Presta atenção. Eu vou te explicar agora o que aconteceu que talvez você não percebeu. A crise, ela não começa ali na hora dos sintomas. Ela começa muito antes. Medo, tristeza, frustração, vergonha. Quando você ignora alguma coisa dentro de você, tá? Uma emoção. Eu tô com um roteiro aqui hoje. Ó, espelhando ali. Tá vendo aqui? Eu estou com esse roteiro hoje para não deixar nada passar, porque esse capítulo desse livro é o capítulo 1 só desse livro, é muito importante. Quando essas emoções não são acolhidas, o corpo aguarda e guarda elas. E esse acúmulo se transforma em alarme. Lembra que eu mostrei no cérebro? O cérebro tá lá em cima. O que eu mostro aqui para vocês. Amígdala. A amígdala é uma parte lá no meio do cérebro, lá dentro do sistema límbico, perto do hipocampo, onde é guardada as nossas memórias. As memórias só são armazenadas e guardadas junto com uma emoção. Emoção de alegria, medo, tristeza, qualquer emoção que você tem, ela é carimbada no seu cérebro, guardada como um vídeo, como uma foto, uma lembrança. Às vezes tem cheiro, tem voz, tem cor, tem tudo. E pode ser bom e pode ser ruim, entendeu? Você viajar, uma viagem boa, você vai lembrar do cheiro do hotel, do cheiro da comida, o gostinho da comida, a música ambiente que passava, aqueles dias agradáveis. Agora, imagine uma pessoa que foi sequestrada e foi colocada em um quarto escuro, ela vai lembrar do cheiro do quarto, o ambiente, os dias traumáticos. Isso é um trauma. Cuidar de pessoas que foram traumatizadas tem níveis também, sabe? E a retraumatização, por exemplo, a pessoa sofre de novo, uma coisa subsequencial, assim, que não foi um único evento. É muito difícil. É para profissionais muito qualificados. Aliás, eu nem falo um profissional, uma equipe. Tem que ter um psiquiatra com medicação, tem que ter um psicólogo com terapia, tem que ter um acompanhamento em vários setores, porque o trauma é muito grande no corpo. Mas por que é traumatizante? Porque esta memória está gravada lá no cérebro, memorizada. Às vezes a pessoa não está mais em perigo, mas ela acionar essa memória repetidamente leva a mensagem para o cérebro que ela ainda está em perigo. Aí ela tem uma crise de pânico. Crise de pânico é quando o seu corpo interpreta que a situação que você está vivendo agora, hoje, no presente, ela é perigosa. Então, às vezes, você não está em perigo, você está sentado no sofá da sua casa, você está só andando no supermercado, você estava só dirigindo, mas por alguma razão acionou uma memória de trauma. Você sabe que não está acontecendo, você não está sendo perseguida mais, você não está presa mais, você não está acontecendo, mas o seu corpo, ao acionar esta memória, ele envia mensagens para o cérebro de que tem alguma coisa errada, ela está em perigo. E aí ele despeja adrenalina e cortisol para você ter força para correr, fugir, lutar. E aí você sente seu coração disparando, sua mão tremendo, todas essas coisas ruins. Aí você vai, meu Deus, que sensação ruim que eu tô sentindo, parece que eu vou morrer, não sei o que. O que foram? Medo, tristeza, frustração, vergonha, tudo guardado, armazenado. Então, o que é bom na terapia é você falar. Não é falar do trauma, não é contar e repetir e ficar ali sofrendo de novo, não.
tem uma forma certa de acessar esta memória, apagar ela e ressignificar, colocar um novo sentido naquilo. Ensinar o seu cérebro que aquilo ali está no passado. Não é que você vai esquecer, mas quando você relatar, contar, lembrar, não dói, o coração não acelera, é retirar as emoções daquilo, vira só um fato. Uma coisa é um fato, que às vezes é como se fosse uma coisa fria, do tipo assim, eu conto pra você assim, ontem de manhã eu passei no mercado e comprei um pão e trouxe pra casa. Friamente, não tem emoção. Outra coisa eu falo assim, ontem eu fui no mercado, menina, quando eu cheguei lá, tinha um monte de gente, eu comprei um pão, tava cheiroso, delicioso, e eu trouxe tem requintes de detalhes, tem cheiro envolvido, você começa a imaginar, porque você sabe o que é um pão, sabe o que é o cheiro dele, entendeu? Então quando você aciona a sua memória de trauma, de uma coisa trágica que aconteceu, você está acionando o cheiro, o gosto, a voz da pessoa que te traumatizou no caso, o ambiente, você lembra como se estivesse acontecendo naquela hora. Às vezes a pessoa até fala assim, eu me lembro como se fosse ontem. Mas tem que apagar essas memórias, não é apagar da forma de esquecer, é desvincular a dor, o sofrimento, o sentimento, a emoção ao fato, desvincular. Ah, mas isso é impossível. Não é impossível. Este é o tratamento. Por isso tem que ser feito por um profissional especializado, porque ele consegue acionar essas lembranças no seu cérebro sem que doa de novo, porque você vai estar num lugar seguro, com um profissional com acolhimento, aí consegue acessar aquilo, e aí, como se diz, dói uma vez para não doer nunca mais. Entendeu? Mais ou menos isso. Ainda vai doer uma vez até você aprender a não doer nunca mais. Essa memória, essa ressignificação. A Ritinha falou, medo de sair na rua e ser assaltada. Você já foi assaltada? Você tem essa experiência memorizada, guardada, vivida? Ou você tem esse medo por causa de outros assaltos, de outras pessoas que passaram por isso e te contaram a experiência delas? Vamos lá. Se você quer ajuda para identificar esses sinais e sair do automático, a Ritinha já está lá no grupo. Eu estou com as inscrições abertas para um grupo terapêutico de 7 dias. Durante os próximos 7 dias, começa segunda-feira que vem, no dia 23 de junho, na segunda-feira, quem estiver no grupo, quem fizer as inscrições ainda essa semana, vai receber 7 áudios com 7 PDFs e ainda um e-book que eu escrevi com o método IDAI, com mais 2 sessões de terapia pra gente mapear, vai ser em grupo, tá? Eu vou marcar o dia e o horário da sessão aqui online, aí só entra quem está no grupo, e eu vou conversar com você, nós vamos mapear, eu vou entregar pra você um mapa, e você vai preencher ele junto comigo, eu vou te direcionar pra gente saber qual área da sua vida está em desequilíbrio emocional. Algum desequilíbrio emocional acontece na sua vida, por isso você fica tendo crise do pânico e ansiedade. Talvez você está sofrendo no momento e não tem nem consciência desse sofrimento. Tá aguentando como se fosse normal. E aí com o mapa você consegue enxergar a sua vida. É como se você saísse de cena e olhasse para você mesmo. Eu consigo fazer isso com você. Saia da vivência que você tá como personagem principal e fica de camarote, igual uma pessoa que tá do lado de fora, ela enxerga a sua vida, mas o melhor de tudo é que você é que sabe se realmente tá ruim ou bom, porque ainda é melhor ainda do que uma terceira opinião. Ela tem o filtro perceptivo dela, ela vai dar a opinião dela em relação ao que você tá vivendo, mas só você realmente sabe, e nesse mapa você vai encontrar exatamente a área da sua vida que está em desequilíbrio emocional. Por isso você está tendo crise de ansiedade e crise do pânico. São várias as abordagens que eu tenho. Uma é o método daí para enfrentar os sintomas da crise do pânico. A outra são exercícios, mudança no estilo de vida para você diminuir a sua ansiedade diária, para ser uma pessoa menos ansiosa e mais calma, porque calma no sentido de nervos, acalmar os nervos, que é acionar o sistema parasimpático, em outras palavras. No vocabulário mais médico, é o sistema parasimpático que ativa a nossa calma dos nervos, relaxa a musculatura, relaxa os nervos,
volta o sistema digestório, o sistema imunológico volta a funcionar, porque você está em calma. Calma, como eu falo, não é calma de pessoa calma, que fala baixo, não. E nem a pessoa raiva, que perdeu a paciência e briga, e xinga e bate. Não é esse tipo de calma. É a calma de acalmar o seu corpo, para ele entender que tá tudo bem no que você tá resolvendo. Calma em meio ao caos, assim. Você está em crise do pânico, mas você aprende a lidar com ela, com calma, porque você não vai se desesperar. Quando você desespera, você escala a crise do pânico num nível de 0 a 10, assim, muito rápido, chega a 10, a ponto de ter a percepção nítida que você vai morrer mesmo. Não, eu vou morrer, eu tenho certeza. Agora foi, agora é forte, agora é pra valer. Agora não tem jeito. Você tem essa sensação, porque ela escala muito rápido, você não tem nada em mãos pra lidar com isso. Você não sabe lidar. Isso é uma ferramenta que eu tenho, que é o método daí que tá lá no meu e-book. Para você que entrar no grupo terapêutico, você vai ganhar este e-book. Eu escrevi ele com 49 páginas, quase 50, e lá eu ensino exatamente o que é, como que é e o que você faz. A Rita falou assim: eu também tenho vergonha de estar em público, mas já estou muito melhor depois que conheci a Adriana e fazer os exercícios. Muito bem, Ritinha. Eu tomo remédio para ansiedade faz tempo e não vou no canto, não vai em lugar nenhum muito movimentado. Sim. Boa noite. Qualquer coisa que sinto, acho que vou morrer. É muito ruim. É muito ruim, Silvana. É muito ruim, Silvânia. É horrível. Qualquer coisa que você sente. Por quê? Porque você não tem o domínio das suas emoções com a reação física do seu corpo. O seu corpo, por exemplo, seu corpo faz o quê? Dispara o coração, aí você acha que vai ter um infarto. Como você não manda no coração, como ele vai bater do tanto que ele quiser, de acordo com a adrenalina que ele tem, você não sabe como parar isso, você não sabe como acionar a calma e a tranquilidade com o sistema parasimpático. Mas isso eu ensino. Eu ensino lá no meu grupo terapêutico, que vai começar na segunda-feira que vem. Um áudio número 1, áudio 2. A cada dia a pessoa vai receber um áudio e um PDF. Esse áudio ele tá te conduzindo, ele tá te instruindo. Você vai fazer isso e isso, porque tá acontecendo isso no seu corpo. São exercícios de mindfulness, que é a mente no presente. Como que você traz sua mente pro presente, como que você desfoca dos sintomas, não é distrair. Eu vou distrair minha mente, não. É você sentir os sintomas e aceitar, porque eles não são perigosos. É o que eu falo, isso não é perigoso, os sintomas não são perigosos. Como lidar com medo de morrer. Aqui tá muito calor, estou com muita sede, tenho que ficar tomando água toda hora pra molhar a garganta aqui, gente, pra falar com vocês, tá? A crise é uma resposta de sobrevivência, tá? Você que tem medo de morrer, o corpo não tá querendo te matar, ele não tá contra você, ele não está, agora eu vou fazer ela sentir como se ela fosse morrendo, não. O que tá acontecendo? O seu corpo, ele não é seu inimigo, ele está tentando proteger você. Quando você vive algo que o seu sistema nervoso entende como ameaça, mesmo que pequena, ele ativa a resposta de alarme. É o que eu estava falando no começo. Tem uma amígdala dentro do hipocampo, que é dentro lá do sistema límbico, no meio da cabeça, você quer saber? Uma amêndoazinha assim, ó. Ela que é responsável por ativar o alarme do medo, do perigo. Tipo assim, você está em perigo, saia daí, saia correndo. Isso acontece quando estamos em perigo reais. Só que muitas vezes nós acionamos esse alarme por duas vias. Uma via do pensamento ou a via corporal. Depende do que você está fazendo com o seu corpo. Às vezes você está tendo pensamentos catastróficos ou lembrando de traumas, por isso que eu tô falando de trauma hoje, ou você nem percebe, no automático você encurva seus ombros, enrijece os seus braços, fecha seu punho, fica numa posição como se você estivesse diante de um inimigo e você tá em casa, segura. Mas esta posição dá uma mensagem pro seu cérebro que você está em perigo e ele vai acionar o sistema de alarme para você fugir. Você escuta um barulho alto e se assusta. Um exemplo prático, tá? Isso é a sua amígdala funcionando. A amígdala funcionando. Por isso que ela é importante. Não tem como cortar, fazer cirurgia, tirar. Não tem como... Não é pra...
Tem como você desativar ela através de pensamentos positivos, mudança de padrão de pensamento e relaxamento com o corpo. Tudo que te traz paz, alegria, aromaterapia, massagem, massoterapia. Por isso tem muita gente que faz massoterapia. É o relaxamento muscular e cerebral através da massagem. Quando a pessoa está fazendo massagem no corpo, ela está ativando os nervos, enviando mensagem para o cérebro que está tudo bem. Por isso que tem efeito relaxante. E você dorme muito bem, você fica sem crise por um tempo. Por quê? Porque durante aquele tempo o efeito é prolongado, ele vai indo. Ele perdura no seu corpo, igual exercício físico. Você faz exercício físico, ele não é só na hora que você está fazendo exercício físico, ele ainda fica, os hormônios ativados ficam no seu corpo ainda ali umas 24 horas fazendo efeito. Por isso que a gente faz exercício todo dia, porque ele não é cumulativo, 24 horas. Vamos lá. Toda crise segue um padrão. O padrão que eu coloquei, esse padrão FIEP aqui, ó. Quem tá no YouTube dá pra ver. FIEP. Físico, o corpo reage primeiro, tá? Vocês têm medo de passar mal, o corpo reage primeiro. Silvânia, um monte de gente de crise do pânico e ansiedade, é isso aí mesmo, não sai sozinha com medo de passar mal. Imagem mental, cenas de perigo invadem sua mente, tá vendo? Você tem medo de passar mal, você não está passando mal, você pensa que vai passar mal. Então você cria uma mensagem mental. A mensagem mental geralmente é você no ônibus caindo lá no chão, todo mundo socorrendo, soprando. É você perdendo a consciência lá dentro do ônibus e não sabe se vai alguém te ajudar, passando vergonha, vendo as pessoas vendo. Esta é a imagem, e esta imagem te paralisa. Você cria uma imagem. Ela é verdadeira? Não. Mas pode acontecer. Pode, mas não tá. Tudo que não está acontecendo não tem como a gente lidar, porque não está acontecendo. Tem que acontecer para você lidar. Tem que acontecer. Mas eu não vou pegar um ônibus para deixar acontecer. Se eu acho que vai acontecer, você não sabe se vai acontecer ou não vai. Você imagina que vai. Então, dá na mesma a chance de acontecer ou não acontecer. Porque a gente não lida com um estado do futuro. A gente não sabe, não tem como lidar com ele. Só tem como lidar com o presente. A gente só consegue resolver coisas no presente. No presente. Pode ser coisas do futuro, guardar um dinheiro para gastar depois, dá, mas eu vou guardar o dinheiro agora. Eu não falo assim, eu vou guardar 100 mil, mas tá no futuro, eu não tenho 100 mil ainda. Mas quando eu tiver, eu vou guardar. Isso não existe, isso só existe no meu pensamento. Agora, se eu tenho o dinheiro verdadeiro, vou lá no banco e deposito, eu fiz, é presente, mesmo que será usado no futuro. Você vai no ônibus, você tem que ir no ônibus. Você só sabe se você vai passar mal ao enfrentar o medo. Existem métodos para o enfrentamento. Talvez o medo está tão escalado, está tão grande, está tão forte, ele está tão dominando você, que você não consegue executar essa tarefa. Então você vai mentalmente pensar em fazer essa tarefa primeiro. Isso é um tipo da terapia. Por quê? Raciocina comigo. Se você tem medo de pensar que está no ônibus, significa que você está acionando o medo mesmo que a realidade não existe. Então faça uma realidade diferente. Você pode acionar a segurança mesmo que ela não exista, pela mesma via. Você imagina tudo tranquilo no ônibus, aí imagina de novo, até os sintomas físicos do seu corpo não serem mais acionados. O seu corpo entender que andar de ônibus não é perigoso. Por que você tem medo de sair sozinha por medo de passar mal? Isso já aconteceu? Vocês que estão falando que tem medo de sair sozinha, quais são as evidências para isso? Quais são as evidências? Evidências é o que aconteceu na vida real, que não é só teoria. Pode ser, não é. Por isso que eu falo do método e daí, desafiar o medo. Aceitar, interagir. Aqui no YouTube escreveu aqui Odário: quando vou atravessar a ponte já me dá um mal-estar, aí desvio. Pois é, enquanto você desviar, você está ensinando o seu cérebro de que a ponte é perigosa. Talvez você relacionou a ponte por tragédias, por outros acidentes que já aconteceram em outros lugares, por você achar que ela não é segura, por você imaginar um acidente acontecendo lá dentro. Você cria um cenário na sua cabeça, um filme de terror.
porque geralmente é um filme de terror, você indo, a ponte caindo, seu carro caindo, você morrendo, ninguém te socorrendo, pronto, pro seu cérebro isso é verdadeiro. Esse é o problema, o nosso subconsciente aqui atrás, tudo que você pensa conscientemente, o roteiro que você faz aqui, ele acredita aqui como se fosse verdadeiro. Mesmo você tendo consciência de que aquilo não está acontecendo, para o seu subconsciente, lá onde é ativadas as memórias e é guardado elas, junto com as emoções da amígdala, tanto faz se está acontecendo ou não. A hora que você criar, ela aceita. Agora, se você fizesse o contrário, se você fizer assim, eu vou atravessar aquela ponte é segura, toda hora o carro passa e vem, e eu vou mesmo com medo, porque eu vou mostrar pro meu cérebro que isso não é perigoso. Você vai e atravessa, não vai acontecer nada, você ensinou. Você faz de novo, não acontece nada, você ensinou. Você faz de novo, acontece nada. Aí, daqui a pouco, pronto, o sistema de alarme é desativado, ele não aciona mais, você venceu o medo, acabou. Aí você vai falar assim, eu tinha medo de atravessar a ponte, acabou, eu não tenho mais. É só assim que vence. Do contrário, não tem outro remédio. Não tem remédio de farmácia que faça, não tem nada, não tem nada. Ninguém vai te dopar pra te atravessar na ponte. Dopar, que eu digo assim, colocar você pra dormir, dar um remédio pra você dormir. Ninguém vai, tipo, a força, segurar, amarrar e te carregar a força, porque você vai ser pior, mais traumático ainda. Então você vai trabalhar este trauma. Vá até um pedaço. Ah, não deu conta, volta. Amanhã, mais 1%, um passo, aí volta. Vocês que têm medo de andar de ônibus, depois que, passou mal na rua, Jaqueline, depois que passei mal na rua, não saí mais sozinha. Ok, você ensinou pro seu cérebro que sair sozinha é perigoso. Quando você vai vencer isso? O dia que você enfrentar. Se não tiver enfrentamento, não vai vencer. Não vai vencer, vai ficar o resto da vida dependendo de alguém para sair na rua. Simples assim. É isso, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ou você vai na rua sozinho. Ah, passou mal. O que aconteceu quando você passou mal? Por que você passou mal? Era fisiológico, você não tinha comido, a pressão abaixou, você tem problemas mesmo, assim, físico do tipo, tem pessoas que têm epilepsia, não pode sair na rua sozinho, porque ela pode ter uma convulsão, ela já anda até com uma carteirinha. Pessoas diabéticas que pode ter uma glicemia, tem que ser socorridas imediatamente, anda com uma carteirinha identificando. Então, se for uma doença física que você já tem, que você já é consciente, que o médico falou pra você tomar cuidado, se sair sozinha e tiver uma crise, tem que ter sempre alguém para te socorrer, ou identificar que você tem este problema, tudo bem. Agora, se é medo, você não tem doença física, mas você tem medo. Para vencer o medo é através do enfrentamento. É através de você conscientizar a sua parte não consciente, emocional, de que aquilo que você vai fazer não é perigoso. E mostrar. É como se uma criança que tem muito medo de gato, vamos pôr o gato, tá? Uma criança que tem medo de gato, tem criança que tem medo de animais. O gato é perigoso? Não. Mas tem gato que ataca? Sim. Tem gato selvagem? Tem gato perigoso? Sim. Mas e aí? Depois eu leio aqui. Mas e daí? E daí pra criança perder este medo? Das duas, uma. Ou ela vai crescer com medo de gato e vai ficar com medo de gato pro resto da vida. Ou ela vai aprender que gato pode ser manso. Tem gente que foi atacado por um gato. Foi pegar no gato, o gato arranhou, o gato não gostou, o gato saiu correndo. Tem gato mais doido mesmo, que ataca pessoas. Tem gato que morde. Você vai desenvolver esse medo. Vamos supor, tá? Vou colocar um medo, tipo fobia. Esse é uma ansiedade por fobia, de você imaginar que você vai ter que ir na casa de alguém e a pessoa tem gato ou cachorro e você não gosta. Como enfrentar isso? Você primeiro imagina o gato, veja outras pessoas passando, fazendo carinho no animal, né? O gato, o cachorro. Aí você vai ensinando seu cérebro. Seu cérebro fala assim, cuidado, isso é perigoso, sai daí, porque ele foi traumatizado. Isso é um trauma. Isso é um trauma. A pessoa teve um trauma, ela teve uma má experiência e que traumatizou ela com uma experiência do gato. Ou você que saiu do ônibus, ou você da ponte, ok? Esse trauma, engraçado que o trauma pode ser em primeira pessoa, você passar por isso, ou você testemunha, você ver o acidente, ver o gato, ver alguém passando mal, também é trauma.
tanto faz você passar por isso, como você ver isso. Os dois traumatizam. Qual a intensidade desse trauma? Vai depender da sensibilidade de cada pessoa. Não tem como determinar. Tem gente que, mesmo passando por isso, não fica traumatizada. Ela entende que foi um problema daquele lugar, ou daquele gato, ou daquele problema. Ela não carrega para as próximas experiências. Ela entende e aí ela continua enfrentando. Entende? Às vezes a pessoa é atacada por um cachorro, mas ela tem cachorro. E ela sabe que não é todo cachorro que ataca. E ela não vai ter medo de cachorro. Enfim, como que ela cura disso? Enfrentando. Pode ser gradativa. Agora presta atenção. Se você tá sofrendo com isso, tá? A Jaqueline, por exemplo. Jaqueline, você é saudável, seus exames são ótimos. E você tem medo de sair na rua e passar mal. Se um dia você começar a enfrentar 1%, eu vou imaginar eu saindo na rua. Aí a hora que você imaginar passando mal, você volta e imagina de novo. Só que vai imaginar tudo que você quer e não o que você não quer. Tá? A imaginação curativa, a imagem guiada que a gente fala, terapia onde eu ensino você guiar a sua mente para o que você quer, é exatamente o caminho que você quer. O foco é o que você quer e não o que você não quer. O que você não quer, você já sabe. Você não precisa de usar os seus neurônios, a sua energia e fazer caminhos neuronais e ligações sinápticas entre os neurônios para o que você quer evitar. Não é evitação. Por isso que eu falo aqui, ó, da aceitação. É ao contrário da evitação. E enfrentamento, a letra E do e daí? E daí se você passar mal? Ah, vou passar vergonha. E daí se você passar vergonha? É o fim do mundo? Vai morrer literalmente por causa disso? É tão grave que você vai deixar de viver sua vida por causa disso, por causa da preocupação com o julgamento dos outros, o que os outros vão julgar, se foi bom, quer dizer, se você passou mal, se não passou mal, coitadinho, não sei o quê. 1% a cada dia será 30% no final do mês. Imagina você 30% melhor do medo, melhor da crise do pânico. Que você, tipo assim, então tá, antes eu nem entrava no ônibus, agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no ônibus e vou parar na próxima parada. Eu só vou entrar só pra ver, só pra ensinar o meu cérebro de que isso não é perigoso. Entra no ônibus, fica lá o quanto que você aguenta e desce do ônibus. No outro dia, de novo, entra no ônibus, fica o tanto que você aguenta, desce do ônibus. Você vai ver que cada dia você vai aguentar mais. Cada dia você vai mais longe. Cada dia o seu cérebro aprende mais. Cada dia diminui os sintomas. Ele aprende a lidar com isso. O gato é a mesma coisa. Todo dia você passa a mão. Todo dia você vê ele. Primeiro você vê, depois você vê alguém passando a mão, depois você chega perto, depois você passa a mão, depois o seu cérebro aprende. Ah, tá, entendi. Esse animal que a gente tá vendo, que você passou a mão, não é perigoso. Ok, vou desligar. Vou desligar. Ele desliga o alarme do medo. Ele desliga. Aqui no YouTube tá falando assim, a Kelly, no meu caso, nada aconteceu no ônibus, nem na ponte, nem na estrada. Um belo dia eu comecei a passar mal nesses lugares. Um belo dia você começou a passar mal, por quê? Questiona o seu cérebro. Questiona o seu cérebro. Por quê? Alguma coisa aconteceu. Foi notícia de que alguma coisa, alguém... Se não é nada, enfrenta. Na hora de enfrentar você vai saber por quê. O cérebro traz na memória. Ele é como se fosse... Sabe aquele jogo de memória que tem? A gente vira as figurinhas tudo pra baixo. Aí você olha uma figura e fecha. Aí você olha outra figura e fecha. Aí você abre outra e fala, ah, essa é igual a essa. E você vai colocando as cartas juntos. Pois é, seu cérebro é igualzinho. Não é do nada. Você acha que é do nada, mas alguma coisa aconteceu. Vai virando a memória. Vai lá, enfrenta. Começa a dirigir. Essa figurinha vai vir. O que foi? Vai vir um estalo. Gente, eu comecei a ficar com medo. Por quê? Eu fiquei sabendo que... Ou então por quê? Alguma coisa vai vir. A artesana falou assim, quebrei um perfume e fui parar no hospital, mas não lembro de algo parecido para desencadear uma crise tão grande. Muitas vezes a gente não lembra. Mas se você... Tá bom, mas você quebrou o perfume e foi parar no hospital. E aí, o que aconteceu depois disso? Agora você tem crises? Talvez você não lembra.
E talvez não seja porque quebrou o perfume alguma vez na vida, não seja isso. Mas seja conexões. Por exemplo, aqui tem um neurônio que conecta ao medo de fazer alguma coisa errada e alguém vai brigar. Aí ficou guardado na memória. Aí você tá adulta, aí você quebra, mas você já é adulta, você sabe que ninguém vai brigar com você, o perfume é seu, o problema é seu, o prejuízo é seu. Mas esse neurônio faz conexão com esse e liga um fato do passado, que na sua perspectiva era perigoso, não devia ter feito, alguma coisa assim, cria essa sensação de medo. Como que a gente aciona isso? Na terapia. Não dá pra fazer aqui. A Alminha disse, eu perdi minha mãe e com 2 meses meu filho perdeu o controle do carro. E ele estava com minha filha mais nova dentro do carro e acabou atropelando uma moça. Graças a Deus o livramento foi grande. Essa é a Elminha. Boa noite, Adriana. Nunca andei de avião e tenho medo. Por quê? Porque você tem medo dele cair, porque você já escutou que o avião cai, porque você já escutou relatos exatamente o que aconteceu. Aí a Elminha continua, tanto para os meus filhos como para a moça, mas foram dias difíceis. Isso já se passaram 4 anos. Claro, isso é um trauma. É um trauma, Elminha. A gente tem que entrar na mente, na parte onde ficou guardada essas memórias e ressignificar de forma que você vai viver o presente, sabendo que este passado, por mais traumático que seja, não tem efeito agora. Entende? Do tipo assim, ele está armazenado no seu cérebro, mas ele não tem poder de fazer nada no presente. Ele não tem poder, já passou. Se acontecer qualquer coisa no presente, é coisa nova. É uma coisa agora, de agora. Ele não acontece novamente. Mas o cérebro fica trazendo como se fosse acontecer de novo, e de novo, e de novo. Mas não acontece. Boa noite, Adriana. Nunca andei de avião. Ah, tá, eu já te falei. Eu tenho medo de ter uma doença ruim e morrer e deixar meus filhos. Vivo em alerta com meu corpo. Já fiz todos os exames, estão todos ótimos. Agora sinto que vou ficar surda porque sinto um zumbido no ouvido. Brito Ferreira. Mas você é uma mulher, então eu não sei seu nome. Deve ser seu sobrenome, né? Brito Ferreira 5269, que é a fotinha de mulher. Eu vou te falar. Eu já fiz lives sobre isso. Você é nova aqui, vê os meus vídeos no YouTube. Se você quiser entrar no programa terapêutico de 7 dias, eu te ensino o que está acontecendo. Porque inclusive, Brito Ferreira, tem um videozinho meu que eu respondi uma pergunta exatamente dessa aqui no meu Instagram, onde eu coloquei minhas 2 sobrinhas e o título é Tenho filhos pequenos e tenho medo de morrer. Esse é o título. Assiste esse vídeo que eu fiz. Eu acho que é 2 minutos só. Tá aqui no Instagram. Depois você assiste. Agora não, fica aqui na live. Mas assiste aqui. Eu coloquei minhas 2 sobrinhas que são pequenininhas. Meus filhos agora já estão meio grandes, né? 13 e 16 anos. Minha filha tem 27. Eu tenho uma netinha de 1 ano e meio e vai nascer outra. Então, este medo de morrer e deixar as crianças pequenas existe na maioria das mães. Por que nem todas ficam traumatizadas com isso? Porque elas não deixam o pensamento devagar, como um vagão sem controle, indo para onde ele quer ir. E aí você imagina a sua morte, eles chorando. Isso é devagar. Por que está acontecendo? Não. Então, para que criar este filme completo? Que, aliás, não é completo. O pior é isso. O pior é que na hora da cena, pior, no ápice do filme de terror que você tá criando, na hora que eles estão chorando, que você tá no caixão, que vai te enterrar, você... Não quero mais pensar nisso. Não tem fim. E esse ponto ápice é o que fica voltando, porque você não construiu uma história completa. Você não trabalhou na sua mente de que isso não é verdadeiro e trabalhar o contrário. Por que pensar nisso? Para que vigiar o corpo? Isso acaba tornando uma doença. Uma doença de transtorno obsessivo compulsivo por pensamentos e aí você fica presa no lumen, você fica presa nisso. Eu penso, eu choro, eu acordo de noite, eu penso, eu choro, porque você pensa, tem reação física ali, ó, FIEP. O físico cria as imagens criam as emoções que criam pensamentos. Os seus pensamentos que você vai morrer alimenta
Ela é um looping, alimenta o seu estado físico, que você começa a sentir pontada, agora você tá sentindo zumbido no ouvido. Quando esse zumbido sarar, quando você for no otorrinolaringologista e ele falar que você não tem nada, aí você vai sentir pentada no peito, aí você vai no cardiologista, você não tem nada, aí você vai sentir dor nas pernas, você vai no reumatologista, você não tem nada, aí até que vai instaurar mesmo uma doença física, porque a ansiedade crônica, muitos anos ficando nesse temor, nesse medo, nessa adrenalina, nessa hipervigilância, sem relaxar, sem fazer terapias, sem buscar resolver o problema, causa hipertensão, diabetes, doenças crônicas, doença crônica. Doença instaurada no corpo porque a mente não aguenta. É muita coisa para a mente. Pensar numa coisa que não existe. A mente já tem que lidar com o que existe. Já tem que lidar com as informações do dia a dia, já tem que lidar com os problemas que existem, tem que alimentar o corpo, tem que limpar a casa, tem que lavar roupa, tem que tomar banho, tem que... um monte de coisa que a gente faz, e ainda lidar com coisa que não existe, que está no futuro, traz para o presente como uma onda extra, uma carga extra. Eu tenho medo de ir para o médico, até minha pressão arterial fica alta. Sim, Andréia, isso é comum. Eu tenho tanta gente nova chegando, né? Parabéns, gente. Nós somos 20 mil seguidoras. Muito obrigada a você que me segue. Estou muito feliz. Nos últimos 8 meses, meu Instagram foi de 2 mil seguidores para 20 mil. Nos últimos 6 meses, mais 10 mil seguidoras. Eu fico super feliz, porque é cada vez mais pessoas sendo orientadas, mais pessoas sabendo o que está acontecendo com o corpo, parando de ter medo dos sintomas, porque eu sempre falo e repito e não saiu da minha boca. São de médicos aqui dos Estados Unidos. Você que é nova, eu moro na Califórnia, nos Estados Unidos. Meu nome é Adriana Lute, eu sou farmacêutica de formação, não estou trabalhando no momento como farmacêutica, eu sou terapeuta. Eu criei um método chamado Método AI para tratar crise do pânico e ansiedade. E eu, junto com os livros que eu leio, com os cursos que eu fiz, eu aprendi que sintomas da crise do pânico, eles são desagradáveis, mas não são perigosos. São desconfortáveis, é ruim de sentir, mas não são perigosos. Quando você entender isso, internalizar isso, viver isso, colocar na prática, acabou. Não tem mais crise do pânico e ansiedade. Não tem mais. Não tem mais. Por que não tem? Porque você não tem mais medo disso. Isso não é mais o terror. Você vai sair de ônibus, você vai na onde você quiser, viajar de avião, dirigir novamente, falar em público se você quiser. Tudo que você quiser fazer, como você olha para os outros seres mortais e fala assim, eu queria tanto ser igual aquela pessoa, olha lá, ela faz tudo, ela não tem isso, por que eu tenho isso? Como se fosse uma sina, como se fosse uma praga que jogaram em você, como se fosse um destino maldoso, que agora, a partir de agora, acabou sua vida. Você é infeliz por não saber lidar com crise do pânico e ansiedade e ter medo de fazer tudo que os outros fazem. Às vezes eu falo, eu só queria ser normal, eu só queria ser igual antes. Na verdade, você nunca vai ser igual antes, tá? Isso não existe. Você vai ser uma pessoa melhorada, uma pessoa que passou por isso e ainda tem mais bagagem para ensinar para as pessoas que ainda sofrem com isso o que elas devem fazer. Por isso que eu estou muito feliz de ter 20 mil seguidores. Muito obrigada. Coloca esta live, esse vídeo para outras pessoas que sofrem com crise do pânico e ansiedade, para elas terem essa esperança. Eu vim aqui para trazer esperança para você. Gratuita. Eu vou resolver toda a sua vida? Não. Nem é a minha intenção e não tem como numa live, numa rede social, eu falar assim, vem cá, seu problema é andar de avião, eu vou resolver para você hoje. Não, o que eu ensino, que dá para ensinar na live faz isso que melhora, faz aquilo que melhora, faz mais isso. Cada dia um passo, cada dia uma terapia, cada dia uma forma de enfrentamento para todas as situações em que leva a pessoa à crise do pânico e ansiedade. Uma pessoa que tem um trauma, que essa é a minha que contou, que viu o acidente do filho, que a mãe morreu e que um monte de coisa aconteceu, você está traumatizada. Você não vai resolver o seu problema nessa live. Não vai. Não vai. Mas você vai resolver. Se você fizer várias sessões de terapia. Se você buscar ajuda, orientação. Se você buscar o tratamento certo. Eu não vou ficar desse jeito. Eu não quero ficar presa ao medo, às experiências passadas que eu tive. Então, para encerrar a live, eu vou falar duas coisas para vocês. Vocês entenderam, Jaqueline? Muito bem, parabéns, Adriana, muita gratidão por tudo.
A Jaqueline tá lá no grupo do terapêutico dos 7 dias. Eu já formei várias turmas, e agora eu abri uma de novo. Por quê? Por que eu abri tão perto uma da outra? Porque um monte de gente ficou do lado de fora e veio batendo na porta. Adriana, você já fechou o grupo? Adriana, tem como eu entrar no grupo terapêutico? Não, não tem, acabou. Eu vou abrir de novo, eu vou te avisar. Hoje eu abri, está aberta as inscrições. Eu vou explicar para você agora, antes de encerrarmos, e vou te mostrar. Elma, você está no grupo, mas qual grupo que você tá? No grupo agora, no terceiro? Você acabou de entrar, foi isso? Foi para você que eu mandei o e-book hoje já? Hoje eu já mandei para várias pessoas que estão no último grupo terapêutico que eu montei agora. Escuta, nesse grupo terapêutico, você vai receber 7 áudios com 7 PDFs, onde eu te ensino o que está acontecendo no seu corpo na crise do pânico e da ansiedade. Por que seu corpo reage desse jeito? O que você vai fazer na hora que tiver acontecendo uma crise do pânico? Sem ser ir para o hospital, sem ser ligar para alguém para te socorrer correndo, sem ser, corre aqui, me ajuda, eu tô passando mal, eu acho que vou morrer, sem ser isso. O que você vai fazer com esse método daí? Você vai receber o meu e-book, que lá tá escrito direitinho. Gente, eu peguei vários livros, compilei, traduzi e formei esse e-book. O que mais? Você vai receber 2 sessões de terapia junto comigo, lá no grupo, tá? Lá no grupo, nós vamos fazer um mapeamento emocional e uma agenda emocional. Onde no mapa emocional você vai descobrir por que você está tendo crise do pânico e ansiedade. Ah, é do nada, não é do nada. Criatura de Jesus, não é do nada. Alguma coisa aconteceu. Talvez você não tenha consciência, é outra coisa. Se você não tem consciência, tudo bem. Você só não tem consciência, mas você vai ter. A partir do momento que você tem consciência, é resolver aquilo. Montar um plano de ação para resolver aquilo. Meu problema é isso, encontrei, está nisso. Falta de cuidar de mim mesmo, não tenho hobby, não tenho vida social, abandonei, só vivo pros outros, só faço as coisas dos outros, preocupo muito com os outros, o que os outros vão achar, quero agradar a todos, não sabe falar não, são várias coisas. Ah, é financeiro, não tem dinheiro pra nada, blá, 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 não tem como trabalhar, só eu que sustento a casa, não sei o que, financeiro. Ah, entendeu? Família. Ah, que meu pai, eu não converso com meu pai, não converso com meu irmão, porque não sei o que, porque minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, meu irmão, porque meu marido, não sei o que, família. Entendeu? Você vai mapear isso. O que mais você vai ganhar? Uma agenda emocional. O que é agenda emocional? Eu vou te mostrar 10 caminhos, 10 coisas que você vai acrescentar no seu dia a dia. Igual escovar os dentes, comer, beber água, dormir. Você tem que acrescentar essas tarefas diariamente para que o seu corpo consiga produzir por conta própria a dopamina, a serotonina, a ocitocina, os hormônios do bem, da alegria, do bem-estar, do prazer. Vai resolver sua vida toda? Claro que não. São 2 sessões de terapias em grupo. Mas vai resolver um monte de coisa? Vai. Eu quero saber qual área e qual profissional pega uma pessoa dentro do consultório dela e fala assim, entra aqui, fulana. Entra aqui, Sônia. Sônia Menezes, que escreveu aqui. Entra aqui. E aí você sai do consultório depois de 1 hora, 1h30 e fala assim, minha vida tá resolvida. Acabei de resolver minha vida todinha. Raramente. Na crise do pânico e da ansiedade, isso dificilmente vai acontecer. Porque tem quanto tempo você está sofrendo com crise de pânico e ansiedade? Quanto tempo? Você quer resolver assim? Não. Por isso que muita gente começa a tomar medicação, porque o médico, quando chega lá na psiquiatria, o médico fala assim, eu vou te dar um ansiolítico para melhorar, que na verdade são antidepressivos também. Ah, doutor, e aquele remedinho para dormir também, porque eu não tô conseguindo dormir. Tá bom, eu vou te dar um benzodiazepina, clonazepam, Rivotril, bromazepam, para você dormir. Aí você sai de lá, pronto, resolvi minha vida. Passado 40 dias, que é o medicamento vai fazendo efeito no seu corpo para adaptar, passado mais alguns dias, você descobre que não resolve, porque ele não vai resolver. Ele vai resolver alguma coisa química no seu cérebro, mas ele não vai resolver seus problemas, nem sua vida, e muito menos seus sintomas. Não vai. É paliativo. Ah, então não devo tomar? Não tô falando isso. Pode tomar. Mas vai resolver? Não. Não vai resolver. Sozinho? Não. Sozinho? Não. Só o remédio? Ah, melhorei muito, que bom. Melhora, porque é pra melhorar. Mas sarar, não. E o desmame? Quando é que você vai parar de tomar? Ou você acrescentou uma coisa na sua vida pro resto da vida? Vai beber agora pra sempre citalopram? Pra sempre? Sertralina? Prozac? Lexotan? Vai ficar dependente dele? Qual é a segurança que você tem de um dia chegar no médico e falar, doutor, vamos fazer o desmame? Ah, não, nenhuma. Porque senão eu vou ter crise de pânico de novo. Então sua crise do pânico não foi curada. Ela está sendo mascarada. O sintoma está sendo colocado debaixo do tapete. Enquanto eu tomo, eu não tenho sintoma. Se eu não tenho sintoma, tá tudo bem. Mas e aí? Quem é você? Quem é você de verdade? Para você
saber lidar com isso. A Sônia escreveu aqui, eu vou ler aqui, ó. Eu estou aposentada, meu marido viaja a trabalho, minha filha trabalha, chegando por volta de 17 horas. Quando fico só em casa, tenho crise de pânico. Sinto medo de ficar só, dá uma sensação de abandono. Sônia, arruma hobby, tenta fazer alguma coisa. Sônia, eu fiz um vídeo aqui no YouTube. O nome do vídeo é A Pessoa Segura. Quando você coloca a sua segurança dentro de uma pessoa, na pessoa, dentro de você, a sua imaginação acha que a segurança está na pessoa, mas ela não está. Tanto faz você estar com essa pessoa como não tá, vai dar na mesma. Ah, então por que eu tenho crise do pânico? Porque você está alimentando um pensamento que se você passar mal, ninguém vai te socorrer. E você acha que vai passar mal. E você não está passando mal. Mas de tanto você pensar que vai passar mal, você começa a passar mal. Ah, então o que eu faço? Você vai acalmar o seu corpo e mudar os seus pensamentos. Porque se você alimentar o seu pensamento de que meu marido saiu, minha filha saiu, eu tô sozinha em casa, ou quando chegar aqui eu já tô caída no chão, já morri. Ninguém me socorreu. Isso é um pensamento, isso não é verdadeiro. De onde vem esse pensamento? Por que você está pensando isso? Você viu uma notícia que alguém aconteceu isso? Você tem uma doença verdadeira, física, que pode ser que aconteça isso? Você tem um problema coronariano? Você tem um problema vascular cerebral? Uma pressão alta que tem que ser vigiada? Problemas de hemorrágicos, pode ser um AVC hemorrágico? É verdadeiro? O médico já falou? Se não, é pensamento. E pensamento não é real. Agora a gente tem mania não, hábito. Vamos colocar como hábito, porque vira um hábito vicioso de achar que o nosso pensamento pensou é porque é verdade. Não, se eu pensei é verdade, não é. Saber desassociar pensamento de você mesma. Isso é uma ferramenta da terapia. Boa noite, eu tomando trazedona, vigília para o síndrome do pânico. É o que o médico passou pra você. E é isso. Só ele pode fazer o desmame. E você só vai conseguir quando você tiver segurança de que nada vai acontecer, não é verdade? Então você tem que ter essa segurança. Medo de ficar sozinha em casa. Mayara aqui também, nos dois lugares, no Instagram e no WhatsApp, falou que tem medo de ficar sozinha. Como faço pra entrar no grupo? Assim que escreve aqui na live, eu quero. Pode escrever eu quero, que eu acho que você já vai receber o link se você escrever agora a palavra eu quero. Eu quero. Escreve aí que você recebe um link para você conversar comigo no WhatsApp. Quem quiser entrar, o link está na bio, se não receber um link aqui. Você tá no grupo que vai começar a segunda. Então hoje você já tem um e-book para começar a ler, tá? Começar a ler e colocar em prática tudo que eu ensino lá. Não toma mais remédio, que bom. Se você não toma remédio, agora você faça as terapias. Gente, é o seguinte, quando eu compro um livro, o problema a gente já sabe, certo? O problema a gente já sabe. Aí o livro, ele vem 7, 8 capítulos, mais da metade dele, explicando sobre o problema. O problema da crise do pânico, o problema do coração disparar, o problema da associação do cérebro, o problema disso, o problema do cognitivo intervention, aí eu pego, vou ali na solução. Aí eu falo assim, gente, mas e a solução para isso? Quero saber da solução. Olha só, este livro aqui, ele tem isso aqui, essas páginas aqui todinha é referência bibliográfica, só referência bibliográfica. Tudo isso aqui foi tirado de estudos do mundo inteiro, de várias pessoas que sofreram traumas e desencadearam depois do trauma uma crise de pânico e ansiedade. E aí ficou com esse transtorno, que se torna um transtorno, né? Aí eu quero saber a solução pra eu trazer pra você, mas e aí, o que a pessoa faz? Aí é que tá a solução, aí que tá o lance, aí que tá o passe de mágica. Você pode ser curada quando libera o perdão de tanto que tanto lhe maltratava? Com certeza, Valdene, absoluta. Então a solução, o passe da mágica é lidar com esse trauma do passado com ferramentas de gratidão, perdão, oração, meditação, exercício físico, alimentação saudável, tomar água, nutrir a mente com o que ela precisa e o corpo, vitamina D, vitamina ômega 3, relaxantes musculares fitoterápicos naturais para você
relaxar um pouco mais o seu sistema nervoso mesmo, como valeriana, mulungu, passiflora, cava-cava, Everton João, chá de camomila, chá de capim-limão, o chá da passiflora mesmo, comprado puro. O que mais? É o viver. Não é nada mais do que viver. Viver intensamente a vida que Deus lhe deu. Viver o presente. Toda vez que a sua mente viajar no futuro, pode ser um futuro daqui 10 minutos, nossa, eu vou cair no chão, eu vou morrer porque ele vai sair e não vai ter ninguém. Isso está acontecendo? Não, então sua mente não está no presente. Qual é o presente? O presente é você tocar em você, sentir sua pele, sentir seu cabelo, sentir o ambiente que você está. Isso te volta tira a sua mente da despersonalização, desrealização. O que é uma desrealização que as pessoas tanto falam? Adriana, eu tive desrealização. É você parecer que saiu do seu corpo e está num mundo que você olha assim, isso é real ou é imaginário? Eu tô ficando louca? Não, minha cabeça tá ficando louca, porque eu não tô escutando mais nada, eu tô escutando coisa que ninguém tá escutando. Será que isso é doidura? Eu vou perder a consciência. Por quê? Porque você tá tão agitada, você tá tão ansiosa, que você não consegue sentir a vivência ali, agora. Você não toca em você mesma, você não toma banho sentindo a água cair no seu corpo, o cheiro do shampoo, a textura da sua pele, do seu cabelo. Você não traz a sua cabeça para agora. É fazendo tudo no automático. Toma banho pensando assim, que aí o meu remédio, que eu tenho que ir no psiquiatra, porque eu acho que eu tô não sei o quê, aí eu vou pegar o ônibus amanhã, mas eu não vou, eu vou ter que ligar não sei para quem, e fica assim, ó, no futuro, resolvendo problemas que não existem. Entende? Mariângela, qual você toma? Eu só saio com alguém. Dois ansiolíticos, um para dormir. E os ansiolíticos, eles funcionam diferente, tá, para as pessoas. Tem gente que não dá certo com fluoxetina, aí tem que tomar duofluoxetina, vanfluoxetina, porque vai mudando as moléculas na cadeia. Uma menos de carbono aqui, outra vai mudando a estrutura molecular do comprimido para ela agir diferente no corpo. Então, uma pessoa ela pode se dar muito bem com esse citalopram e a outra piorar a situação, dobrar e ter muito mais ansiedade. Então, não tome medicação porque uma pessoa tomou e deu certo, porque não dá certo. Heleneide, o que tem, Heleneide? Você pode ser curada quando libera o perdão? Ah, tá. Claro, né, eu já falei do perdão. Será que eu conto pra vocês? Tem muita gente nova, né? Eu tenho que mentalizar que as pessoas que vêm pra live não são pessoas que tá aqui sempre comigo, né? Tem muita gente que tá. A Patrícia tá aqui faz tempo e tudo, mas olha, o perdão é uma coisa tão real, porque quando você não perdoa, você tem um vidrinho assim, ó, de veneno dentro do seu coração que tá sendo gotejado, como se fosse um veneno de cobra, todo dia você tá morrendo um pouquinho. Toda vez que você relembra o que te maltrataram, as palavras amargas que falaram pra você, as coisas ruins que fizeram com você, toda vez que você relembra, toda vez que você conta essa história, toda vez que você aciona essa memória, você tá morrendo. Não é a pessoa que fez pra você. A pessoa que fez pra você, nela não dói. Nela, ela não sente nada. Você tem raiva dela e você queria que ela sentisse essa raiva que você tem. Ela não sente. Sentimento não se transporta. Sentimento não tem como colocar dentro de uma pessoa. Ele não é algo concreto que você injeta em alguém. Não tem como, é impossível. Igual amar. Não tem como você mandar uma pessoa te amar. Não tem como você obrigar uma pessoa a te amar. Ou ela te ama, ou ela não ama. E isso é dela, não é seu, não corresponde a você. Isso é tão importante que se você pensar bem, por isso que você tem livre-arbítrio em relação a gostar, amar ou não a Deus. Por isso que as pessoas não entendem por que Deus não obrigou Lúcifer lá no céu a obedecer à lei dele. E ele deixou com que ele se tornasse esse anjo mau que está no planeta Terra fazendo maldade, usando seres humanos para fazer a maldade uns com os outros.
Porque Deus não é um Deus arbitrário, Ele não obriga você a amá-lo, Ele não obriga você a obedecê-lo, você faz por amor. Você olha para a vida de Deus, de Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, aí você fala, eu decido amar esse Jesus. Um Jesus que te amou muito antes de você conhecer Ele. Antes de você nascer, Ele já tinha o plano da salvação. Ele fez para você. Por que eu falo de Deus e da Bíblia na minha terapia e na minha live aqui, e você está escutando isso? Porque eu não desassocio o espírito com a alma e com o físico. Nós somos mente, corpo e espírito. Você pode até separar a nível de estudar. Eu vou estudar a minha mente. Eu vou estudar o meu cérebro fisicamente falando, o meu coração fisicamente falando. Se as artérias são boas, os átrios, os ventrículos, etc. Isso é uma coisa. Agora eu vou estudar as minhas emoções, os meus sentimentos. É abstrato, é outra coisa. Agora eu vou estudar o meu espiritismo. O meu espiritismo no lado espiritual. Existe uma conexão espiritual entre nós, como seres humanos, sendo criado por alguém. Um ser criador. Você veio da sua mãe e do seu pai, mas Deus colocou no seu DNA e dentro do seu coração esse vazio de que só é completado quando temos Deus, tá? O ser humano sem Deus, ele busca completar isso com dinheiro, com fama, com poder, com coisas ruins, drogas, pornografia, vícios e etc. E ele fica sempre em busca de alguma coisa. Ele sempre está buscando, nunca está satisfeito. O dia que você encontrar Deus verdadeiramente, um Deus real, um Deus vivo na sua vida, que você falar com ele e você ouvir dele através da Bíblia, através de alguém, através de um sermão na igreja, através de alguma coisa, você ouvir a voz de Deus te direcionando num caminho certo, você vai ter paz. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que está acima de tudo. Ah, então quer dizer que crise do pânico, ansiedade, doenças mentais é falta de Deus? Não. Por quê? Porque a gente é mente, corpo e espírito. Não adianta eu ter uma conexão com Deus, eu ir para a igreja, eu ler a Bíblia, eu fazer oração, meditação, se eu não cuido do meu corpo. Eu bebo eu bebo bebida alcoólica, eu fumo, eu assisto pornografia, eu alimento minha mente com coisas más. Não adianta, não adianta. Então, é tudo junto. Abstenha-se das coisas que lhe fazem mal, que são prejudiciais. Abstenha-se disso. Afaste-se do mal. Afaste-se do mal e ele se afastará de você. O diabo não fica te atentando na mesma coisa sempre se você não ceder. Deus falou isso. Uma vez que você vence, você é vencedora. Eu venci as drogas. Eu venci o cigarro e a bebida. Eu, Adriana, a terapeuta aqui que vos fala. Porque álcool é uma droga. Até os medicamentos são uma droga. São lícitas, mas é uma droga. Vende nos bares e tudo, mas é. Ele é tóxico, ele mata células, ele é terrível. Não preciso nem de falar quais são os malefícios do álcool. O cigarro é a mesma coisa. É vendido, todo mundo pode comprar e fumar, mas é uma droga. É uma droga lícita, mas é uma droga. Toda substância exógena é que o seu corpo não produz, que você coloca no seu corpo é uma droga. Toda e qualquer substância. Qual é a diferença entre as drogas lícitas e ilícitas? O nome já diz. As que são vendidas, uma receita, uma prescrição médica, encontrada facilmente, e as que são manipuladas em laboratórios e elas têm um causo, elas têm um dano no cérebro causal, não, o que eu ia falar? E você se torna dependente dela e ela age no seu cérebro, modificando quem você é, o que você pensa, as suas atitudes, várias coisas. Ela pode até acionar dentro do seu cérebro um DNA no seu gene, que você pode ter. Pessoas, muitas vezes, eram pessoas normais, mas pelo uso da droga ou contato com uma droga ilícita, cocaína, LSD, essas drogas pesadas, né? Por que é pesada? Porque um pouquinho pode dar, a pessoa pode morrer, né? Um pouquinho em excesso, tem as quantidades certas, né? Que eles ensinam lá para usar, mas um pouquinho acima você pode desenvolver esquizofrenia pro resto da vida. Então, você carrega esse gene, você não sabia. Aí você toma um chá de cogumelo, uma bebida que é uma droga. Muitas pessoas já aconteceu isso, de não voltar nunca mais da alucinação. Fica com alucinação para sempre. Isso é verdadeiro. Então, não vou parar de falar sobre Deus, sobre a espiritualidade, sobre a sua comunhão com Deus.
A palavra de Deus é bálsamo para os nossos ossos. É cura para a nossa ferida sentimental, emocional. Ela é, além de ser bálsamo, o que Davi fala em Salmos? Ela é bálsamo, ela é curativa, tratativa, existe isso, é um tratamento diário. Porque a comunhão com Deus não é uma vez só ler a Bíblia, não é uma vez só falar com Deus, é todo dia. É a mesma coisa de você se alimenta seu físico com arroz, feijão, verdura, fruta, você alimenta a sua mente com a palavra de Deus. Todo dia Deus fala quem você é. Você é uma criatura de Jesus, feita para ser o sal da terra, a luz do mundo. Você tem um propósito nessa vida. Deus não deixou você nascer por acaso. Ele não quer que você sofra. Ele não quer que você viva essa vida miserável, sentindo crise do pânico e ansiedade, sem ser você mesma, dependente de alguém. Não, você foi feita para ser livre. Livre para amar, livre para sentir, livre para viver, livre para escolher, livre para tudo. Conquiste a sua liberdade novamente se alguém ou alguma coisa, algum medo te aprisionou. Liberte-se. Liberte-se mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Não tem como ser uma coisa só. Nós somos o tripé. O meu celular aqui, falando com você, está segurado por um tripé. Se uma perna cair, o celular vai cair. Você é isso. Se você quiser ou não quiser, se você aceitar ou não aceitar, isso não sou eu que falo, eu tô aqui passando a mensagem. Eu sou mensageira, minha boca só tá falando o que eu aprendi, que não sou eu que inventei. Não tô inventando a roda aqui não. Só tô vindo aqui passar a mensagem. Não acredito. Problema de quem não acredita, então tá vivendo na pele o que não é acreditar. Você não acredita? Nunca vai buscar Deus? Pois é. Vou te contar que vai ficar sempre capenga, sempre vai ficar caindo, capengando mesmo, capengando. Você vai estar firme no seu físico, firme na sua mente, mas o espiritual você não tem, você não ora, você não vai pra igreja, você não quer saber de crente, você não quer saber de Deus, você quer saber da Bíblia, não quer saber de nada? Pois é. Você vai preencher com outras coisas e não vai encontrar a verdadeira felicidade. Felicidade é um estado de vida, um estado. Você fica num estado de felicidade, porque apesar dos problemas, apesar da dificuldade financeira, dificuldade com os filhos, o que você passou, o que fizeram com você, o que acontece na sua vida, apesar disso, não te tiram a paz e a felicidade. É uma felicidade plena, você continua mantendo ela. Ok, eu tô passando por isso agora, mas por que essa felicidade existe? Porque ela é uma promessa de Deus, de que Ele voltará, de que nós vamos ter vida eterna. Então toda vez que o seu cérebro atinge essa promessa, que você relembra ela, porque ela está fixada na sua mente, você fala, tudo bem, aqui nessa vida a gente tem sofrimento. Eu vou passar por isso, Deus vai me dar força, mas eu sei que um dia, na vida eterna, não vai ter dor, nem tristeza, nem choro, nada. Está escrito em Apocalipse, não vai ter mais, é uma vida eterna que Deus nos dá. E Ele prometeu para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então é isso. Como as terapias, posso ir no médico sem medo de a pressão subir? Sim, com certeza. Eu ensino aqui com aparelho de pressão. Eu emprestei o aparelho de pressão à minha filha hoje, porque ela tá grávida de 8 meses já, vai nascer em agosto, e ela vai ver a pressão dela. O médico falou pra ela ficar vendo a pressão. A pressão dela é ótima, é maravilhosa, mas ele vai falar, ele vai querer saber a pressão. Aí eu falei, então tá, Gabi, leva o aparelho de pressão, você me dá. Aí eu te ensino, você olhar pro aparelho e olhar pra ele e falar assim, qual que é o problema com esse aparelho? Não tem esse problema. Eu tenho pacientes que têm medo de ver pressão. Eu ensino pra elas gradativamente. Até de vez em quando elas vêm na live e elas falam, é muito bom. Adri, que horas é a nossa sessão? Claudinha de Jesus, misericórdia. Agora a nossa sessão. Gente, beijo pra vocês. Claudinha, me desculpa, misericórdia. Eu tenho uma paciente me esperando, Claudinha. Vai ser agora, tô saindo da live. Beijo. Gente, beijo, eu tenho uma paciente agora, eu esqueci. Eu completamente esqueci, completamente. Tchau pra vocês. Nossa senhora, eu não acredito. Eu esqueci. Tchau, beijo, amanhã a gente se vê. Nossa, a live vai estar salva, tá bom? Nossa senhora. Nossa, deixa eu desligar aqui.